Pessoal, para você entender essa denúncia do Tacla Duran, o segredo é entender a ideia da delação premiada. A delação premiada é um acordo que o Ministério Público faz com uma pessoa que está sendo acusada de entregar as outras pessoas envolvidas no caso para reduzir a pena. O problema desse tipo de acordo é que esse acordo dá poder para o Ministério Público reduzir a pena de uma pessoa que cometeu o crime e dá o poder de negociação para o criminoso. Então, o Ministério Público, que acusa quem cometeu o crime, pode reduzir a pena ou até dar determinadas vantagens. Então, imagina o seguinte, um promotor ou um procurador, ele tem que mandar a pessoa para a cadeia. Mas no lugar de mandar a pessoa para a cadeia, ela faz um acordo, fala, olha, eu vou te dar a opção de você denunciar quem está envolvido no caso e com isso eu vou te deixar cumprir pena em casa, no lugar de você ficar trancado. A pessoa com certeza vai querer fazer esse tal de acordo de delação premiada. O problema não é um acordo de delação premiada. O problema é o que realmente está sendo acordado. Segundo o Tacla Duran, o que está sendo acordado na delação premiada da Lava Jato não é entregar as outras pessoas envolvidas no crime, mas pagar dinheiro para não ir preso. Eu vou falar mais uma vez para você entender. O que está sendo negociado na Operação Lava Jato para as pessoas não irem para a cadeia não é as pessoas fazerem delações que entreguem os demais criminosos. É elas pagarem um dinheiro para que juízes e procuradores deixem essas pessoas cumprirem pena em casa. Isso é a denúncia do Tacla Duran que está sendo comentada na internet. Então agora eu passo para esse gráfico que está sendo divulgado na internet, que tenta explicar de forma mais simples o que está acontecendo naquilo que Tacla Duran denunciou como sendo uma espécie de indústria da delação premiada. Volto a lembrar, o Ministério Público tem o poder de deixar a pessoa cumprir a pena em casa e a pessoa, para cumprir a pena em casa, joga dinheiro na mão dos advogados que vão distribuir esse dinheiro para o Ministério Público e para os juízes que estão julgando os casos. Olha, pessoal, esse gráfico denuncia que o Tacla Duran, que era advogado da Odebrecht, teria recebido da Operação Lava Jato uma proposta de delação premiada. Vamos lembrar, delação premiada é o cara entregar as demais pessoas que estão envolvidas no caso. Mas, segundo o Tacla Duran, ele deveria passar para o Zucoloto, que é padrinho de casamento do casal Moro e tem uma espécie de relação de escritório de advocacia com a mulher do Moro, ele deveria passar o valor de 15 milhões de reais para que a proposta de delação premiada dele fosse aceita. Vamos lembrar como é que funciona a delação premiada. A pessoa que é acusada e que pode ir para a cadeia vira para o promotor e fala, olha, eu sei isso e isso e isso. E o promotor fala, eu aceito ou não aceito. Mas o que o Tacla Duran está denunciando é que o que esse Zucoloto propôs para ele foi pagar 15 milhões de reais para que a proposta dele fosse aceita. A partir do momento que ele pagou esse dinheiro, o time de procuradores da Lava Jato ofereceram um termo de delação premiada, ou seja, aceitaram a proposta dele para ele não ir para a cadeia, para ele cumprir essa pena por ter cometido crime dentro de casa. Só que ele rapou fora para a Espanha por ele ter cidadania espanhola. Ele ficou quietinho lá na Espanha. Então, segundo o Tacla Duran, o Moro ficou muito puto com isso e pediu a extradição dele. Mas o governo espanhol entendeu que não existe fundamento jurídico para extraditar o Tacla Duran de volta para o Brasil. O que é a moral da história? No dia 30, ou seja, daqui a 2 dias, o Tacla Duran vai ser escutado por videoconferência através da CPMI da JBS. A mídia oficial está escondendo isso, porque isso pode revelar um grande problema da justiça brasileira. Se essa denúncia do Tacla Duran for verdadeira, o que está acontecendo no Brasil é que os promotores e juízes estão chantageando os corruptos, não para eles entregarem os comparsas, mas para eles pagarem para serem soltos. Essa CPMI é muito importante
porque se realmente for verdade, a Operação Lava Jato é um esquema dos procuradores e dos juízes para tomarem o dinheiro da corrupção não de volta para a sociedade brasileira, mas para o bolso deles. Na coluna Radar da revista Veja foi publicada importante notícia sobre a Lava Jato. Com exceção das redes sociais, há 48 horas impera estrondoso silêncio midiático sobre essa notícia. Maurício Lima afirmou no Radar: a força-tarefa da Lava Jato oculta há pelo menos 2 anos importante informação da Receita Federal. O advogado Zucoloto é grande amigo do juiz Moro, foi padrinho de casamento do juiz com Rosângela, que foi sócia de Zucoloto. Há uma semana, na Folha, Mônica Bergamo informava: Zucoloto, o advogado amigo de Moro, acusado de intermediar negociações com a Lava Jato. O acusador, esse mesmo Tacla Duran, e o que ele diz? Que Zucoloto tentou negociar para, aspas, melhorar os termos da sua delação. O que esperar sobre essas informações e essa história? Apuração e respostas, sem a imposição do estrondoso silêncio. Boa noite. A mídia está escondendo, mas o fato é que um relatório da Receita Federal comprovou que a esposa de Sérgio Moro, Rosângela Wolff de Quadros Moro, como está escrito aqui neste relatório, recebia dinheiro do advogado e doleiro da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran. O que nós demos ontem? A revista Veja, seção Radar, publicou uma nota com um relatório da Receita Federal mostrando que o Tacla Duran, um advogado que está na Espanha, fez pagamentos a Rosângela Moro. É uma bomba nuclear. O Radar ficou um pouquinho cauteloso lá e colocou que a consequência seria o Sérgio Moro se considerar impedido de julgar o Tacla Duran. A consequência não é essa, né? A própria revista sabe. É muito mais ampla a consequência. Nós temos aí, o que é o Tacla Duran? É um doleiro, tem o registro da OAB como advogado, mas é fundamentalmente doleiro e trabalha para o Odebrecht. Até então se sabia que ele tinha pago o escritório do Roberto Zucoloto Júnior, que é o melhor amigo do Sérgio Moro. As explicações do Sérgio Moro no começo negou, disse que o Zucoloto era apenas um advogado trabalhista que não fazia penal, negou que tivesse ligação, disse que era tentativa de incriminar o amigo para atingi-lo, e o Zucoloto era um doleiro, falou tudo isso. Depois admitiu que houve um trabalho, mas disse que foi meramente o Zucoloto pediu, aliás, o Tacla Duran pediu para o Zucoloto tirar um xerox de um inquérito lá. Bom, o que esse relatório da Receita mostra? Mostra que o escritório pagava não apenas o Zucoloto, o escritório Zucoloto, do qual a Rosângela Moro era sócia, mas a própria Rosângela Moro. Então é um caso muito mais grave. A investigação é do ano passado, e daí coincide com a saída da Rosângela Moro do escritório do Zucoloto. Ela sai num certo momento e agora se percebe que bate com o início da investigação, com o fim da investigação da Receita Federal. Ou seja, você tinha a esposa do juiz Sérgio Moro recebendo de um doleiro que trabalhava para o Odebrecht em pleno tiroteio da Lava Jato, com o Odebrecht e o Zucoloto já na mira do juiz e dos procuradores. Então é um caso de extrema gravidade aí que vai ter que ser explicado, se houver explicações, vai ter que explicar que tipo de trabalho que era feito. Só para te dar uma ideia do Zucoloto, como que ele trabalhava. Era uma matéria do Estado de São Paulo sobre a Paulistinha. A Paulistinha era o golpe que o Zucoloto, que o Tacla Duran dava aqui em São Paulo, investigado já pelos procuradores, pela Polícia Federal. Ele simulava, recebia dinheiros, repassava dinheiro vivo, recebia em moeda digital, aí, transferência, tudo, transformava
em dinheiro, numa operação que foi apelidada de Paulistinha, para poder pagar as contas. Obviamente, o pagamento, se houve outros pagamentos, o Zucoloto não se sabe, mas aqueles pagamentos que a Receita registrou são pagamentos que foram formalizados através de contratos. Mistérios são esses contratos. E também um outro advogado que trabalhava nesse caso aí é esse Leonardo, essa agência empresarial, desse escritório Romano e Associados, lá de Curitiba também. O Leonardo, ele tem o mesmo sobrenome de um dos procuradores, aí, o Carlos Eduardo, lá, um dos procuradores da Lava Jato, mas até agora não há nenhuma informação de parentesco. Não, se vocês tiverem dicas se é ou não é, vocês avisem a gente. Bom, esse caso aí traz de volta ou coloca pela primeira vez de uma forma muito eloquente na Lava Jato um conjunto de suspeitas que havia. Que suspeitas? Veja bem, você tem o direito de vida ou de morte sobre os réus na dosimetria, ou seja, na definição da pena e no acordo de delação ou de leniência. Então, por que, uma dúvida, por que o Sérgio Moro deu 40, o tribunal TRF4, condena 20 anos ou 40 anos um executivo da Mendes Júnior e absolve o chefe dele, o herdeiro da família, Mendes, e absolve? Qual a diferença? O que levou a uma coisa ou outra? Por que o Sérgio Moro tratou de uma forma tão liberal, digamos assim, a esposa do Eduardo Cunha e do Sérgio Cabral? Em outros casos foi tão agressivo nas condenações. Então, como você não tem abertura, você não tem a chamada accountability, que é a capacidade de você, da opinião pública, fiscalizar o que está ocorrendo, teoricamente você cria o clima para manobras desse tipo. Então, digamos, é verossímil, não estou dizendo que é verdadeiro. É verossímil que quem se aproximasse aí do escritório do Zucoloto, de Rosângela Moro, o fizesse pretendendo ter um tratamento diferenciado na Lava Jato. Pega o caso aí também dos negócios obscuros de Curitiba, são o monopólio que o Marlos Arnes, um advogado controvertido aí de Curitiba, teve atuando para as APAES do estado, de todo o estado do Paraná. As APAES recebiam dinheiro do Flávio Arnes, que era secretário de Educação e tio do Marlos. O Marlos tinha acesso a todos os processos das APAES do interior, tudo. Ele era um advogado. Quem que negociava com ele isso? Rosângela Moro, esposa do juiz Sérgio Moro. Daí o Marlos vira, que não tinha nenhuma experiência com acordo de delação, assume as ações aí, os acordos da Beatriz Catapreta. Cada acordo desses são 10, 15. Você vê, no caso do Tacla, ele dizia que supostamente o Zucoloto pedia 5 milhões de dólares para poder negociar uma pena menor aí. Isso aí tem que se apurar se é verdade, se não é verdade, com a intenção dele de denunciar. Mas você vê que era um dinheiro preto, uma nota preta que corria aí sem nenhum controle, dependendo apenas da vontade dos procuradores e do juiz Sérgio Moro. Em suma, tem muita coisa aí por se avançar. Eu fico aguardando mais dicas de vocês. Essa do Roberto, do Romano e Associados, foi enviada por um leitor. E, enquanto isso, tentamos aí estabilizar o GGN, que está alvo de ataques. Até mais, pessoal.